Boa tarde, pessoal. Compartilhar aqui com vocês essa minha experiência, né, nessa regressão, essa última hipnoterapia que a gente fez agora, antes de encerrar a aula de hoje. Eu fui parar na sala da diretora da minha primeira série. Eu estudava num colégio de freira, particular lá em Rio Claro, onde eu nasci. E eu me vi, eu não vi o que ela estava falando, mas eu senti a sensação, né? Que veio a flor da pele ali, né? Ela deu a entender ali que eu tinha problemas psicológicos, né? E que eu não era igual às outras crianças, que eu tinha algum problema, né? Que ela sabia o que ela estava falando porque ela era estudada, que ela já tinha lidado com muitas crianças, então ela sabia do que ela estava falando, né? Então, isso vai direto à questão, né, eu sou meio introvertida, eu meio medo de me expressar, né, e de me posicionar, digamos assim, na parte profissional, né, como se tudo que eu falasse não tivesse valor, ou que qualquer pessoa é mais profissional que eu e eu sou só uma criança ali que não sabe o que tá falando, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história, da minha jornada de vida para vocês. O vídeo talvez vai ficar um pouco longo, então quem quiser acompanhar, vou ficar muito feliz aí, a turma, né, do curso profissionalizante aqui do grupo, o pessoal da OMI, o Maicon, vou ficar muito feliz se vocês escutarem um pouquinho, quando tiverem um tempo, tá? Eu nasci em Rio Claro, eu tô com 32 anos, eu fui criada pelos meus avós maternos, eu e minha irmã. A minha irmã, a gente é por parte de mãe, da mesma mãe, mas não do mesmo pai. A minha irmã Camila, ela é 7 anos mais velha que eu e tá morando agora em Paraty, né? Ela trabalha na parte de gastronomia lá nos barcos de Paraty. E, e nós fomos criados pelos nossos avós. Minha mãe sempre foi gerente de marketing de shopping, então ela sempre morou fora, vinha todo final de semana, né, visitar eu e minha irmã. Ela era filha única, né, dos meus avós. E em Rio Claro também eu tinha meus avós paternos, né, em outro bairro próximo. Então, final de semana eu tava sempre com os meus avós paternos, né? E o meu pai sempre foi protético, sempre morou em Jundiaí com a minha madrasta. Ele sempre foi o melhor pai do mundo até os meus 12 anos. Depois ele se afastou e até hoje a gente tem pouco contato, né? E eu já passei por vários trabalhos de processo. Eu amo meu pai, independente da programação dele, né? É dele isso, e eu sempre vou estar aqui disponível. É o que eu falei sobre o perdão, não é só a gente se perdoar para o nosso próprio benefício, mas o perdão genuíno é muito de você querer o bem do próximo, querer ver feliz, e é isso, né? Então, quando eu fiz 12 anos, em 2005, os meus avós maternos, os dois faleceram no mesmo ano, né? O meu avô em fevereiro e minha avó em outubro. E, e aí eu tive que vir morar em Campinas com a minha mãe, né? Não tinha possibilidade, eu não queria morar com meus avós paternos, apesar de eu ser muito apegada com a minha avó, até hoje ela é viva, né? A mãe do meu pai. Sou mais apegada a ela, tenho mais conexão do que minha própria mãe, né? Só que eu vim para Campinas, minha mãe estava trabalhando aqui na empresa que ela tinha, a Apnutri, com meu padrasto, né? E, e aí eu vim morar com ela aqui. Aí, quando eu estava em Rio Claro na quinta série, em 2012, eu estava no Anglo, estudando no Anglo, que meu avô paterno pagava escola para mim. E eu vim para Campinas e eu fui parar numa escola que parecia mais um Carandiru, né? Do governo, assim, era uma escola totalmente diferente da realidade que eu vivia, né? E outra casa, outra cidade, com a minha mãe em depressão. Minha mãe entrou numa depressão muito profunda, ela não saía da cama, bebia toda noite. E imagina então, eu tenho 3 filhos, né? Então imagina para uma adolescente de 13 anos, eu consigo enxergar, minha filha mais velha ali está com 14 anos. Eu fico imaginando, é um processo que tá, não é mais criança, mas também ainda não é adolescente, né? Então foi bem nesse olho do furacão que eu me encontrei em um cenário completamente diferente, né? Com a minha mãe deprimida ali, né? Então, eu cheguei a buscar a igreja, comecei a frequentar, e as meninas da escola ficavam, né? Aquelas mais rebeldes ficavam me ameaçando, falando que ia me bater porque eu era patricinha. E aí eu vi dois contrastes de realidade, ou eu virava uma santa extrema, ou eu virava uma rebelde extrema.
E aí eu acabei sendo influenciada e fiquei revoltada, né? Guardei toda aquela dor que eu tinha, da perda, de tudo que estava acontecendo, eu engolia, né? Eu sempre tive dificuldade desde minha infância de botar o choro para fora, sempre engoli choro, tinha vergonha de chorar. E então, quando eu vim pra cá, aconteceu tudo isso e aí eu fiquei extremamente rebelde, né? Com meus 13 anos ali, cabelo colorido, monte de piercing. Eu não tinha tatuagem, essas tatuagens aqui são recentes, né? Não faz tanto tempo assim. Foi depois de toda a minha transmutação aí, que eu vou contar daqui a pouco. São tatuagens sagradas, assim, pra mim. Então, se eu ver foto minha de antes e depois de tudo que eu passei, eu vou contar aqui, vocês não vão falar que é a mesma pessoa. Depois, com 16 anos, eu conheci o pai dos meus 3 filhos, né? O André, com quem eu vivi por 15 anos. Eu me separei dele em agosto do ano passado, né? Então, vai fazer um ano que eu me separei, né? Acho que eu comentei até um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui. E quando eu me, quando eu me juntei com ele, o que me uniu a ele foi a dependência química, né? Eu era dependente química, desde meus 14 anos eu já cheirava cocaína. Na época, quando eu era adolescente, minha mãe soube, até ela me levou pro Craísme, alguma coisa assim, que era voltado só para menores, né, adolescentes. Passei mais de um ano ali com psicólogo, né, dos meus 14 aos 15 anos com psicólogo, psiquiatra, Rivotril e tudo mais. Só que quando foi, eu recebi alta, né, fiquei esse período, né, que ainda não era viciadona, tinha começado pouco tempo, não era sempre, não era, era pouca quantidade. Mas ali quando eu conheci o meu ex-marido, meus 16 anos, foi a droga que uniu a gente, né? Ele já tinha carro, né? Ele morava com a mãe dele e tudo mais aqui próximo da onde eu morava com a minha mãe. E, e ele é 16 anos mais velho que eu, então eu tinha 16 e ele tinha 33, né? A idade que eu nem cheguei ainda, vou fazer 33 em outubro agora. E aí, com 17 anos, eu já engravidei da Alice, né? A Alice tá com 14, tem o Cauã que tá com 13 e a Serena que vai fazer 7. E, e aí a gente foi morar juntos, né? E era uso todas as noites, né? Era um uso crônico que eu fiquei nessa doença crônica do vício na química por 10 anos, dos meus 14 até. Foi mais de 10 anos, porque eu tive o período ali de um ano e meio que eu fiz dos 14 aos 15 lá no Craísa, que eu tinha, mas considerando a partir dos 16 foram 12 anos de uso crônico, tá? Era todas as noites, né? A gente tinha um sistema assim. Eu falo, né? Quem acha que tem controles é o pior, né? É o mais perigoso, porque se a gente acredita que consegue organizar e administrar tudo na nossa vida e encaixar a droga ali de uma forma que a gente acredita que não vai atrapalhar, é muito mais difícil, né? A gente parar do que uma pessoa aí que perde a cabeça, perde tudo, sai vendendo tudo, né? E destrói, a família se destrói, vai morar na rua, né? Então, quando eu fui morar com ele, o universo conspirou ao nosso favor. Não faltava dinheiro, não faltava nada. Toda noite, dava 6 horas da tarde, a gente ia buscar e ficava a madrugada inteira usando droga, né? Meus filhos são todos saudáveis, nasceram todos perfeitos. Sou muito abençoada por isso, né? E eu falo que meus filhos, assim, a primeira criança, né, que conseguiu fazer toda essa movimentação foi a minha criança interior. Porque com 10 anos de idade, né, eu passei pela Provida, né, a família do meu pai inteira é da Provida, então minha avó me levou. A Provida é uma integração cósmica ali que a gente faz cursos, desenvolve o poder da mente, né, através da meditação, a gente pratica clarividência, telepatia, faz viagem astral, tela mental, então várias coisas assim que eu nem sabia que estava me preparando para o que estava por vir, né? Então, quando foi em 2018, eu decidi fugir, porque eu estava incomodada demais, eu não queria todo dia, toda noite a mesma coisa, né? E eu sempre fui uma mãe maravilhosa, né? Isso, eu sempre cuidei dos meus filhos, dei todo o amor do mundo, todo o cuidado, para mim ver eles bem alimentados, né? Com bem-estar, com amor.
era pronto. Aí o meu prazer nisso eu usava na droga, colocava na droga ali, agora eu posso fazer isso. Então não me olhava no espelho, né? E tava só sendo ali a mãe e a esposa e não olhava mais pra mim mesma, né? Então eu falo assim que eu virei mulher e não vi, né? E aí em 2018 eu decidi fugir, né? Então aí eu pedi pra minha mãe, eu deixei as crianças com a minha mãe e falei, mãe, eu vou pra Santos, que eu tinha uma amiga desde a infância, né? Lá em Santos, que eu passei um período, eu morei em Santos dos meus 9 anos até acho que dos 8 aos 9 anos, que a minha mãe conseguiu um trabalho de ser, como que fala? Gerente de marketing no Litoral Plaza, lá de Praia Grande, de Santos. E aí a gente foi morar pra lá, eu, minha mãe, minha irmã, os pais da minha mãe, né, com quem eu morava, e foi 2 anos que a gente passou lá, que eu falo que foram os 2 melhores anos da minha infância, né. E então eu fui pra casa dessa amiga, e eu falei, eu vou arrumar um trabalho, vou alugar alguma coisa, e a hora que eu construir, eu pego as crianças pra morar comigo. Eu achei que eu fazendo isso, eu ia estar me livrando daquela realidade, né. Só que quando eu cheguei lá, eu senti ainda vontade de usar, né? E aí que eu chorei, me caiu assim, me veio a clareza de que não adiantava eu fugir. Não adiantava mudar, querer fazer mudanças externas, né? Sem antes transmutar, mudar, curar esse vício que tinha dentro de mim. Então, eu voltei, né? Eu voltei e fiquei um mês só lá, voltei para casa, né, que eu morava ali, a minha casa do meu ex-marido. E aí eu falei, eu tenho que me construir daqui. É daqui que eu tenho que me sarar. É daqui que eu tenho que me libertar. Eu tenho que me libertar de mim mesma antes de querer me libertar do ambiente, né? É claro que o ambiente influencia muito, mas só depende da gente. É uma mudança interna, não importa onde a gente esteja, né? É possível a gente fazer essa transformação. Então, eu e o meu ex-marido, a gente não tinha convívio social, a gente não tinha amigos, eu era totalmente excluída do mundo, eu via o mundo por uma vitrine, né, digamos assim. Ele não tinha uma amiga, nada, 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 era só eu e ele, para fazer o só eu e ele, não tinha convívio social, né, eu era um ser, assim, de outro planeta, digamos assim, né. E então eu passei muitos anos em silêncio, né, sem me expressar, sem conversar, sem viver a vida, né? E, e quando eu era nova, até meus 20 e poucos anos, eu adorava usar droga, né? Eu falava, nossa, eu nasci pra isso, né? Eu me sentia uma força, uma coisa, e achava que todo mundo que não usava era idiota, né? Que era tudo alienado, que vivia ali no automático, com uma rotina. E aí quando chegou em 2018, começou a vir um desconforto, né? Que foi esse senso de missão, né? De tudo que eu encontrei dentro de mim ali quando eu era criança, né? Tive um encontro maravilhoso com meus 10 anos ali na Provida, com a minha criança interior, com o meu eu superior, né? Então ali construiu uma, uma conexão muito com a minha espiritualidade, com a minha essência, né? Eu não tenho religião nenhuma, tá? A minha religião é meu próprio campo vibracional, a minha força, né? E Deus para mim é tudo, tá? Em tudo, em todas as coisas, em todas as pessoas, né? Então, eu com essa percepção que tudo isso que foi, né, colocado lá, a sementinha quando eu era criança, né, que gerou esse senso de missão, eu falei, não posso morrer assim, né, não quero morrer viciada desse jeito. Eu imaginava, sabe, fazia às vezes à noite, eu ficava sem dormir porque com insônia, né, e eu tinha muita dor no rosto aqui, era desse tamanho, inchado, eu era obesa, eu tinha 120 quilos, e aqui era tudo inchado de dor, tinha que tomar 80 gotas de Dorilem. A hora que tava acabando a droga eu já tomava pra não sentir, porque era uma dor insuportável de rolar na cama e chorar a noite inteira. E, e aí depois que eu voltei, né, de 2018, que eu voltei da praia, que eu vi que eu teria que me transmutar ali dentro, me libertar de mim mesma, de tudo pra conseguir sair, né, porque eu não tava presa ali, eu tava presa em mim mesma naquela realidade. Então, foi isso daí que eu comecei a colocar frequência, buscava no YouTube, né, aquele chama Violeta, e fazia, colocava hipnose e tal, uns vídeos assim. E, e aí foi mais um ano, né, e quando começou a vir esse desconforto, o universo começou a mandar mais dinheiro, né, assim,
Então a gente viajava muito, era hotel fazenda, vários lugares, passeio. Meus filhos, eu posso falar assim, questão de amor, de cuidado e de momentos bons é o que não falta, porque eles não viam o que eu estava passando, né? Nem eles, nem minha mãe, nenhum parente, nada. Quem olhava de fora era uma família exemplar, né? Porque a gente tinha uma rotina ali e ninguém sabia o que eu e ele fazia à noite, né? Então, assim, foi nessas noites de incômodo que eu, né, comecei a pesquisar uma saída. Eu falei, eu quero, né, eu não sei como, mas eu vou conseguir, né? Eu com meus filhos, quando na época só tinha Alice e o Cauã, eles eram pequenininhos, eles estavam dormindo, eu ia, nunca botava toda noite eles para dormir. E aí eu ia no ouvidinho deles, fazia carinho, chorava, porque eu me sentia mal, desconfortável, culpada, né? Eu imaginava, pô, meus filhos vão crescer, né? Eu vou estar viciada, vou estar assim. Daí eu falei, não, eu não aceito isso, né? Então eu fazia carinho e sempre falava no ouvido deles, com eles dormindo. Eu falava assim: filho, mamãe ama você, né, filha? Mamãe ama você. Eu não sei como, mas eu vou conseguir, sabe? Eu sempre falava: não sei como, mas eu vou conseguir. Eu olhava no espelho, no fundo dos meus olhos, e eu falava: eu não sei como, mas eu vou conseguir, sabe? Então. Ai, meu pé aqui dormiu. Então, foi isso que foi gerando, alimentando essa vontade, esse desconforto, né? Eu falo que se fosse pelos meus filhos, eu teria parado logo ali que eu engravidei no começo, mas não adianta, você nunca vai conseguir sustentar uma mudança, se libertar de uma marra, né? Que te faz mal, se não for por você mesmo, né? Então, eu sempre falo que foi por mim mesmo, sabe? Porque eu imaginava, assim, meu último dia de vida, né? Quando eu estiver nos meus últimos suspiros, né? Eu quero sentir o alívio de ter dado o meu melhor, de ter conseguido evoluir o máximo que eu pude, né? Sem estar indo partindo, sem nenhum apego, nenhuma amarra, nenhum vício, né? Então, eu comecei a pesquisar e aí vi clínicas, né? E falei, não, eu não quero ir para uma clínica convencional, eu não preciso ficar presa para parar, né? Porque eu quero parar, não é justo. E outra, a minha mãe é doente, tem um monte de problema, a minha mãe nem sabe, né? Ela ia levar mais problema para a cabeça dela, ela ia, né, piorar, ia ser duas pessoas mais doentes ainda. Se eu falasse alguma coisa, eu não queria deixar meus filhos, né? Não tinha sentido no nexo eu deixar meus filhos para minha mãe ou alguém cuidar, sempre foi eu que criei e cuidei, né? Então, eu queria uma saída, alguma coisa, eu não sabia o que que era, eu não tinha ideia, e eu pesquisando noite sem dormir, e aí me apareceu a ibogaína, né? A ibogaína, ela é uma planta africana, né, que é usada em rituais lá na África. Ela está sendo estudada já em outros países, né, como tratamento aí para dependência de heroína, umas coisas bem pesadas assim. Não é só para vício de drogas, mas também compulsão alimentar, depressão, várias coisas, né? E eu vi que tinha muitas clínicas clandestinas, né? E que era perigoso, né? Porque a ibogaína ela induz ao estado de coma. O que que a ibogaína faz? Ela destrói todas as conexões de neurotransmissores que assimilam o prazer com a droga. Então a ibogaína te dá a chance de fazer uma nova escolha porque ela quebra ali toda a abstinência, a vontade, né? Então você não tem mais abstinência, ela ali coloca seus parâmetros ali do seu funcionamento cerebral de, por exemplo, de quando você nasceu, né? Então, é um processo muito forte, não é gostoso, é horrível, você passei muito mal, foram 12 horas. É, eu fiz na clínica IBTA, que é a única segura assim mesmo para esse tipo de processo, é um tratamento que não é barato. É, foi 5 dias, eles têm um hotel de conveniência na frente lá, né? Então você fica hospedado por 5 dias. Então o primeiro dia é uma conversa inicial ali para entender, né? Um pré-talk, digamos assim. E aí depois do segundo dia você vai para um laboratório para fazer exames, que tem convênio com a clínica também para ver se seu fígado, seu rim suporta ali, né? O processo da ibogaína que, né, e então assim, você tem que assinar um termo de responsabilidade, porque precisa estar 3 dias de abstinência, porque senão você pode morrer se você fizer uso químico e fazer o tratamento, né, pode dar ali um choque entre as substâncias e ser letal, né. Então, um termo de responsabilidade,
Foi um acompanhamento feito com enfermagem, médicos, né, monitoramento cardíaco o tempo todo. Era impossível levantar sozinha para ir no banheiro, tinha que ter ajuda. É um processo muito, muito forte, assim, um reset mental, mesmo, você nasce de novo, né? E eu vi muitas pessoas ali que estavam sendo levadas, né, pelo pai, pela mãe, por algum familiar, marido, esposa, né? Porque aquelas pessoas que amam aquela pessoa que está doente queria ver ela curada, que ela parasse. Então, muitas pessoas que estão ali, que são levadas por algum parente, normalmente nem sempre consegue, né, ser curado com a ibogaína, porque a ibogaína não faz milagre sozinha, ela só tira a abstinência e você pode fazer uma nova escolha. Só que se a escolha não for por você mesmo, você não consegue sustentar essa mudança, né? E aí você acaba escolhendo a droga de novo, né? Então, eu só fui contar para minha mãe, para meus familiares que eu fiz depois de um mês, né, que eu fiz o tratamento. E o pai dos meus filhos, eu levei ele para fazer também, ele não queria, né? Mas eu falei, não, a gente tá junto, eu preciso, né? A gente quer, você não quer parar? Ele quero. Mas ele queria mais por mim, né? Ele não queria por ele mesmo. E ele tava com muito medo, né? Então a gente fez o processo e eu nunca mais usei droga na minha vida, sem recaída, sem nada, né? E aí eu me encontrei ali diante do espelho com 120 quilos, né? Era fumante ainda, né? Fumava muito cigarro e fumava maconha também. Então foi assim, foi incrível porque eu pensei em todos os detalhes antes de ir para o tratamento. Eu sabia que ia ficar um buraco ali nas noites, né? A partir das 6 horas eu ficava em anestesia total. Então eu preciso preencher esse buraco, esse espaço que vai ficar. Eu preciso direcionar alguma coisa. Então eu direcionei para minha transformação física, né? Eu falei assim, eu amo minha vida, eu dou valor para a existência, por estar tendo essa oportunidade terrena de estar vivendo aqui. Eu honro isso, eu tenho muito amor, né, pela minha alma, pelo meu espírito, por mim. E para honrar, né, esse amor, essa gratidão que eu tenho pela existência, eu vou cuidar da minha saúde, vou mudar meu estilo de vida, né? Então eu falei, eu quero emagrecer. E aí eu comecei a fazer muita tela mental, muita assim visualização, afirmação. Eu me via assim com o corpo todo esculpido, bonitona. E aí antes de ir para o tratamento de ibogaína, eu comprei uma esteira de caminhar e deixei lá no fundo no rancho do meu quintal. E aí eu comecei a caminhar todos os dias, todas as noites, né? A hora que dava 6 horas eu já estava pronta, descia para caminhar, ficava 1 hora, 2 horas com a música alta ali, sabe, me imaginando, sabe, vendo já o meu onde eu queria chegar e caminhava todo dia, aquele, sabe, sem, porque eu não me dei outra escolha, eu não tinha outra escolha, né? E e aí, cada dia que passava, né, que eu acordava, mais um dia sem, e a hora que fez uma semana, 2, 3, um mês, sabe, era um prazer, assim, que parecia que era um sonho, sabe, que eu tava vivendo, e assim, eu ia me fortalecendo cada vez mais, e aí eu perdi 20 quilos sozinha, treinando dentro de casa, eu jogava colchonete à tarde no chão, fazia treino, colocava no YouTube, e à noite caminhava todas as noites. Aí eu perdi 20 quilos no primeiro ano, né? E aí meu peso estagnou, né? Aí eu falei, eu preciso ir para uma academia, fazer um treinamento de força, um acompanhamento com nutricionista. Só que como eu vivi numa bolha fechada muitos anos com meu ex-marido, é, ele era muito, sempre foi muito ciumento, não podia nem ter uma amiga. Imagina ir para uma academia todos os dias. Aí eu encontrei uma academia de mulheres, que era só para mulher. Eu fiquei 6 meses nessa academia, né? Até ele adaptar com esse novo hábito de eu sair todo dia para treinar fora, né? E tudo mais. Ele me levava, me buscava na época. E depois disso eu busquei um nutricionista e fui parar na academia mais antiga de Campinas, que é onde só tem os fisiculturistas, o pessoal que leva treino muito a sério, é uma academia de bairro ali no Taquaral, né? Todo mundo se conhece e ali, nossa, ali foi uma mudança completa, assim, sabe? Eu não, meu ego tava totalmente doente, né? Durante os anos de vício, né? Eu não tinha vaidade nem nada, né? Não ligava para roupa, para comprar coisa nova para mim, não queria saber de nada, só queria saber de comprar as coisas para meus filhos, né? Ver os meus filhos felizes e para mim roupa, essas coisas
não queria saber, né? O meu único prazer ali era usar a droga e ver meus filhos bem, felizes, dar amor pra eles, esses eram meus únicos prazeres, né? Então, meu ego, né, depois que comecei a treinar, comecei a perder peso, que eu fui pra essa academia, né, com um monte de gente bonita, gente bem-sucedida, né, aí sim que o ambiente começou a eu me permitir, né, ser influenciada pelo ambiente, porque era algo bom, que ia me elevar, que ia, né, me fazer ali, me empoderar cada vez mais. E eu acabei me tornando ali a menina mais forte da academia, digamos assim, a mais empenhada, que mais gostava, né? E para mim, depois que de vencer, né, a cocaína sem recaída, nada, eu falei para nada para mim é impossível. Eu posso tudo que eu quiser. Eu consigo tudo que eu quiser, né? E aí eu me apaixonei ali pela questão de superar as coisas, sabe? De mostrar e me desafiar e ultrapassar os meus limites, sabe? E aí eu comecei a treinar pesado, musculação de segunda a sábado, com personal, sabe? Com técnica. Aí começou a vir um incômodo, né? Com o cigarro. E o que me fez querer parar mesmo de fumar foi justamente para poder respirar. Eu queria respirar, tanto que eu tenho uma tatuagem escrita aqui, ó, respira. Porque eu queria, sabe, eu queria poder correr, né? Eu tava fazendo esteira e aí eu fazia corrida intercalada, né? Com caminhada, assim, os hits. E eu queria correr sem parar, eu queria correr 6, 10 quilômetros sem precisar parar, sem dar paradinhas, né? E ali começou a questão do cardio, começou a me deixar desconfortável. Eu sabia que eu podia melhorar muito o meu cardio, que o cigarro ali tava arregaçando tudo, né? Então eu falei, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar sem recaída, né? Até que meu último cigarro foi um domingo à noite. Eu não fui, comprei na farmácia, pedi para entregar aqueles adesivos de nicotina, né? Nicotin. E na segunda cedo eu colei, né? E falei, eu não vou mais nunca mais fumar, né? Eu falei, não importa o que aconteça. Eu pesquisei antes todas as reações que poderia dar, o que poderia acontecer, como que eu ia me sentir, como ia ser cada dia, né? Quando ia ser o pior dia, quando que ia começar a melhorar e como que ia ser, como que eu ia fazer para aguentar ali os picos de abstinência, tudo. Eu pesquisei tudo e me preparei para tudo isso. Falei, não importa o que eu senti, o que acontecer, eu posso desmaiar, posso passar mal, eu não vou fumar mais, né? Eu comecei a colar o adesivo de Nectin e eu nunca mais fumei, né? A primeira semana, assim, o primeiro dia foi tranquilo, o segundo, senti de novo aquela sensação de mais um dia, de nossa, eu tô conseguindo, e é isso. E quanto mais cada dia que passava, que eu via que eu conseguia, mais eu tava pronta pro dia seguinte, sabe? Para conseguir também. Então, é, quando chegou no sétimo dia, que daí foi a prova final, foi assim, o adesivo não segurou mais, e aí era eu por mim mesma, né? Foi uma crise que me deu, eu estava no quarto e eu comecei a tremer, senti meu coração batendo muito forte, eu estava já irritada, mas estava controlando, porque eu já tinha consciência que eu ia ficar mais irritada e tudo mais. E aí ainda tinha a questão do meu ex-marido fumar, né? Então ele deixava o cigarro sempre ali na janelinha, perto da cozinha. Então o cigarro estava ali, sempre esteve ali, disponível para eu pegar a hora que eu quisesse, né? Então, é uma coisa de mental, de decisão, de vontade, sabe, de confiar em si mesmo e determinar uma coisa e não fazer, mesmo estando ali disponível, né? Então, quando chegou no sétimo dia, me deu, fiquei mal, comecei a passar mal, e aí eu quase fui, eu olhei pra janela assim, daí a hora que eu levantei, né, que eu tava afobada, eu levantei e aí em vez de ir pra cozinha na direção da janela, eu virei pro quarto dos meus filhos, deitei com a Alice, né? E eu falei, Alice, me abraça, filha, me abraça forte, filha. Me abraça que eu tô com vontade de fumar, né? E ela sabia, minha filha sabe, minha melhor amiga, Alice, né? Ela sabe de tudo que eu passei, de todos os processos, ela tem muito orgulho de mim e eu muito orgulho dela, porque ela é uma menina maravilhosa, sabe? Ela é da igreja e ela e o Cauã, eles vão pra igreja e participa da, da, do pessoal jovem lá da igreja. E, nossa, assim, já faz mais de 2 anos, né, que eles frequentam, eu acho lindo, né, porque com a idade dela já tava, né, então, assim, eu tenho muito orgulho dos meus filhos, né, pela saúde, pela personalidade, mentalidade deles, eles são um grande presente para mim. E aí eu abracei ela forte, pedi, e eu sabia que ia passar, porque quando vem um pico muito forte, ele não dura para sempre, é só você aguentar que ele passa,
né? E se você aguenta e a hora que ele passa, a próxima vez ele não vem com a mesma intensidade, vai diminuindo cada vez mais, né? Então, eu aguentei, passou, e depois disso eu nunca mais tive nenhum pico, né, de vontade de fumar cigarro. E nunca mais fumei. E aí eu comecei a correr, né? Eu participei de maratonas, aqui em Campinas, que tem no Taquaral, né? E todo ano tem ali a corrida integração, eu participo, né? E então foi toda a minha transformação, né? Minha meta era chegar nos 60 quilos, né? E eu cheguei, então eu perdi 40 quilos na raça em 4 anos, né? Que foi de 2019, 20, 21, 22, 23, 24, né? Foi 5 anos, né? Até chegar aos 60 quilos. Então, claro, assim, teve altos e baixos na alimentação, não foi uma coisa assim direta, foi um processo mesmo para estruturar, não queria uma mudança assim, né? Foi o processo mesmo, na raça que eu falo, né? E quando eu cheguei nos 60 quilos, né, a minha avó, a mãe do meu pai, falou para mim que se eu emagrecesse, que eu conseguisse atingir meus objetivos, ela ia me dar cirurgia, né, de abdominoplastia e masto de presente para retirar o excesso de pele. Como eu passei por 3 gestações, né, e amamentei e tudo mais, estava, né, minha pele, sobrou muita pele depois que eu perdi 40 quilos. E aí ela me deu de presente, foi quando eu fiz a cirurgia em junho, né, de 2024. E, e aí o meu ego tava todo, né? Eu usava mega hair, cabelão, cílios, unha, né? E tudo mais, até que as medicinas da floresta chegaram na minha vida, né? As medicinas chegaram na minha vida, não foi eu que busquei. E eu vou contar um pouco dessa história, porque foi aí que começou um cabo de guerra entre o meu ego, que estava super inflado ali, de vaidade extrema, de materialismo e tudo mais, e foi aí que eu comecei a me conectar com a minha essência, né? Comecei a perceber os desconfortos que escondia aquele excesso de vaidade, insegurança, o desconforto que eu tinha ainda de estar na rotina com meu ex-marido, porque a gente sempre se deu muito bem, né? Eu nunca fui apaixonada por ele. O que uniu a gente foi a droga, então a gente tinha muito parceria, né? A gente sempre teve uma amizade, assim, né? Nunca teve profundidade, romance, conexão, assim, né? A gente nunca gostou das mesmas coisas, ele é totalmente diferente que eu, né? Então, foi afastando, depois da ibogaína, foi afastando cada vez mais. Por quê? Depois da ibogaína, eu vi que eu tinha muito apego nele, eu tinha muitos ciúmes, eu era ciumenta, porque eu era insegura, né? Porque eu usava droga, tudo eu era muito ciumenta, né? Eu não deixava, controlava o tempo que ele saía, tudo mais. E depois da ibogaína, né, comecei a sentir como isso me fazia mal, né? Nas primeiras semanas, antes do primeiro mês, assim, às vezes ele saía, né? Eu queria saber, eu falei, nossa, será que ele tá usando droga escondido de mim? Será que ele tá falando que tá me acompanhando, mas não tá, né? E isso me deixava ansiosa, assim, eu falei, eu não quero, eu não me permito mais nada e nem ninguém me deixar eu me sentir assim, né, desconfortável, ansiosa, e eu não posso ficar esperando uma certeza, uma confirmação absoluta que ele tá fazendo algo, que ele tá evoluindo também, porque eu não dependo disso, né, para evoluir. Quando eu estiver enterrada, né, no caixão, 7 palmos embaixo da terra, eu vou estar sozinha, ele não vai estar comigo, né. Então, é o que eu faço que eu vou carregar, né? Os momentos, as minhas vitórias, tudo que eu passei, né? É o que eu vou carregar. E ele é ele, cada um tem o seu processo, sua missão, né? Eu não posso fazer nada, o que eu pude, eu já fiz, né? Que foi levar ele para fazer esse processo comigo, né? Então eu tive aí nessa hora que me caiu a ficha que eu não podia mais ficar me desfocando, né? Sofrendo, pensando no que ele tá fazendo. Foi aí que naturalmente uma noite inteirinha eu chorei, né? Eu chorei e ali eu senti tipo uma espécie de um divórcio energético, digamos assim, né? Isso que eu não pedi para acontecer, não sabia que ia acontecer, mas foi essa percepção, essa clareza que fez essa virada para mim, né? De ver que era eu por mim mesma e que tava tudo bem. Né? Eu não ia me ficar mais me questionando e não ia mais ficar brava, né? Achando que ele tá me enganando, nem nada do tipo, né? Então, poder continuar dando amor, carinho, respeito, consideração, mas seguir o meu caminho, entendeu? E aí, essa soltura que eu precisei fazer foi uma noite inteira chorando,
foi um divórcio energético, assim mesmo, de soltar mesmo e concentrar, focar no que eu tinha para fazer para evoluir. Não importa se ele viesse me acompanhar ou não, se isso me levaria a uma separação futura, não importa, que eu tava, né? Então, foi graças a isso, né, que eu consegui toda mudança de estilo de vida, né, e tudo mais. Ele é fumante até hoje, né? Ele sempre gostou de tomar uma cerveja no final de semana e eu nunca gostei de bebida alcoólica. E mesmo quando eu era usuário, eu não bebia. Então, assim, a gente nem dormia no mesmo quarto a gente dormia, né? Isso desde sempre. Porque depois que a Alice nasceu, a Alice que dormia do meu lado na cama, né? E o André dormia no colchão, depois a gente mudou para outra casa. E aí nessa casa tinha um quarto só e uma sala enorme, que era uma casa antiga. E ele sempre dormiu, gostou de dormir na sala, no sofá, lá assistindo televisão com a TV ligada, sempre gostou, sempre se sentiu sufocado no quarto. Então, o quarto sempre foi para mim e para meus filhos que eram meus companheirinhos de cama, desde sempre, né? Então, depois de toda essa transição que eu fiz, esse desapego que eu soltei mesmo, né, para me dar todo o amor e carinho que eu precisava, sem esperar nada isso de ninguém, de outra pessoa, eu então foi que eu consegui mudar o meu estilo de vida, né? Eu tinha meus amigos lá da academia, minhas amigas, né? As pessoas me admiravam, contavam isso, minha história, tudo que eu passei, né? Então isso foi, eu fui me conhecendo melhor, né? Sem estar com ele, sem ser ele quem é a Charlotte, né? Então, isso foi muito importante, essa soltura e mesmo tendo compaixão, né? Se ele nunca me engana, porque se ele estiver mentindo alguma coisa, ele tá enganando a ele mesmo, né? Isso não desrespeita a mim. Então, eu soltei, só continuei desejando sempre o bem dele, né? Muito grata por tudo que a gente passou, né? Ele é um pai maravilhoso, apesar de ser bem estourado e gritar muito, ele nunca bateu nas crianças nem nada. Ele é casca grossa, ele tem uma criança bem ferida, que se esconde atrás de uma casca grossa, sabe? Aquelas pessoas que você vê conversando, parece que tá brigando, né? Então, é isso, né? E eu vou continuar depois que já tá dando quase 40 minutos de vídeo, eu vou continuar contando o que aconteceu depois que as medicinas chegaram, né, na minha vida. E esse cabo de guerra que começou entre o meu ego, né? Que tava ali toda, né, com o ego, assim, e a minha essência ali mostrando o que tava por trás de tanto excesso de treino, o que tava por trás de tanta vaidade, né? Então foi aí que eu fui começando a ver outros cômodos dentro de mim que precisava ali de levar luz, precisava de cura, precisava ser reconhecido, encontrado, visto, né? Porque depois que eu consegui me livrar ali da dependência química, foi uma cura ali de uma doença, né? Então tinha muitas coisas que eu vinha à tona depois disso, né? E então eu tô no meu processo de evolução e eu vou contar mais um pouquinho no outro vídeo que eu vou gravar aqui.